Olá a todos, meu nome é Isabela Alcântara, eu sou professora de Processo do Trabalho, sou mestre e especialista em Direito Material e Processual do Trabalho. Eu, desde 1998, eu trabalho no TRT de Minas Gerais, quer dizer, no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, e de 98 até janeiro de 2005, eu fui assistente de desembargador federal do trabalho no TRT aqui de Minas. A partir de janeiro de 2005, eu atuo na Escola Judicial do Tribunal, que é uma assessoria diretamente vinculada à presidência do tribunal e que tem como uma de suas competências, uma de suas atribuições, formar e promover, na verdade, a formação de juízes e de servidores da instituição. Dentro do tribunal, eu já dei alguns cursos, 2 deles de execução trabalhista, que é exatamente o módulo que nós vamos tratar aqui no DPC. E o objetivo dessa aula inaugural de hoje é fazer com que eu consiga transmitir para vocês noções gerais da estrutura legal da execução trabalhista e também que a gente veja um pouquinho de lacunas para que no final desse módulo eu lance uma polêmica, que é a respeito da aplicabilidade ou não do artigo 475-O do CPC na execução provisória trabalhista. À medida que a gente for estudando esses temas com um pouquinho mais devagar, aqui nessa aula inaugural, eu vou até mesmo esclarecer alguns conceitos básicos, caso alguém tenha alguma dificuldade para acompanhar esses conceitos, até a gente chegar no cerne da nossa aula, que é a aplicabilidade ou não do artigo 475-O do CPC na execução provisória trabalhista. Bom, inicialmente, o que tem que ficar muito claro para você que está estudando, para você que está se atualizando em execução trabalhista e em processo do trabalho, que de uma maneira proposital, de uma forma intencional, o legislador trabalhista, ele previu, na verdade, poucos dispositivos legais referentes à execução trabalhista. Por que ele fez isso, né? Foi um deslize? Não, foi realmente de propósito. Ele fez isso porque o processo do trabalho, ele é um ramo jurídico onde o núcleo dele, o objeto central é o crédito trabalhista que tem natureza alimentar. Alimento necessita de urgência para ser conferido, para ser oferecido. Então, princípios que regem o processo do trabalho são princípios de oralidade, informalidade, simplicidade, imediatidade e, acima de tudo, celeridade. Se nós estamos num processo de conhecimento e esse processo de conhecimento tem que ser célere, com muito mais razão, as demais fases do processo também têm que ser rápidas, porque afinal está em jogo um crédito de natureza alimentar, do qual o credor depende até mesmo para sobreviver, para manter a si e a sua família. Em razão disso, é que a execução trabalhista, o legislador trabalhista, ele previu poucos dispositivos legais referentes à execução, deu só uma diretriz geral e determinou, possibilitou, previu e autorizou previamente que, em caso de lacuna na CLT, ou seja, caso você tenha um caso concreto, que você tenha que procurar uma solução na CLT. Caso você não encontre essa solução na CLT, por determinação do próprio texto consolidado, por determinação do artigo 889 da própria CLT, como fonte subsidiária de direito, você pode buscar, tentar encontrar essa solução onde? Na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980. Isso, gente, que eu estou dizendo, está escrito, expresso na CLT. Agora, é preciso também que vocês relembrem que, na verdade, essa aplicação subsidiária da Lei 6.830 de 1980, ela é admitida desde que haja lacuna na CLT, ou seja, uma omissão na CLT, a CLT não tem um dispositivo legal aplicável a essa matéria, e desde que a solução proposta, o dispositivo de lei contido na Lei de Execução Fiscal, seja compatível com os princípios do processo do trabalho. Dessa maneira, se você tem um problema nas suas mãos, você é advogado, você tem um caso concreto, você tem que resolver uma pendência em execução, você procurou a solução na CLT, você não encontrou,
Por disposição da própria CLT, você pode tentar achar essa solução na lei de execução fiscal, mas ela tem que ser compatível com os princípios do processo do trabalho que eu disse anteriormente, porque se do contrário ela, por exemplo, retardar ainda mais a resolução, essa resolução desse conflito, você não vai aplicar, certo? Agora, o que acontece? Por que a execução trabalhista ela é vista muitas vezes como um bicho de 7 cabeças e por que muitas vezes também ela é apontada como o gargalo, o ponto de estrangulamento dentro do processo do trabalho? Porque, como a CLT é singela, tem poucas normas a respeito da execução trabalhista e ela admite como fonte subsidiária, se houver omissão e se houver compatibilidade com os princípios do processo do trabalho, ela fala a esse respeito somente em relação à lei de execução fiscal, fica sempre uma dúvida se o CPC, se ele pode ser aplicado subsidiariamente na execução trabalhista e em que momento, em que ordem o CPC pode ser aplicado. Porque muitas vezes, como nós sabemos, o CPC apresenta soluções até mesmo mais benéficas, mais favoráveis para o exequente. Isso, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, como vocês já estudaram, o CPC ele vem passando por transformações sempre voltado em busca da efetividade da prestação jurisdicional. Então, muitos operadores do direito no dia a dia forense, eles divergem quanto a qual norma deve ser aplicada. Eles pensam assim, ora, se a CLT é tão simplória nesse aspecto, por que eu não aplico direto o CPC? Né? Então, eles não vão primeiro na lei de execução fiscal. Outros já pensam de outra maneira. Quando eu digo outro, gente, eu digo o grupo todo dos operadores de direito. Sejam eles juízes, desembargadores, ministros, sejam eles o advogado, você que trabalha, ainda estagiário, ou então aquele que é servidor público, que é um assistente diretor de vara, enfim, não importa. Todo mundo que atua na execução trabalhista pode entender, pode ter um ponto de vista diverso quanto a qual artigo é o mais adequado naquele caso concreto. Como a gente pode ver no slide, eu fiz uma pirâmide, uma espécie de uma pirâmide normativa, e nela eu chamei de estrutura legal da execução trabalhista. Qual que é a minha intenção com esse slide? Eu quero mostrar para vocês que existe, em termos de técnica, algo correto a ser feito. O que é? É como se fosse um passo a passo, uma gradação. Se você está diante de um caso de execução trabalhista, você deve procurar primeiro a solução na CLT e nas leis especiais trabalhistas. Por que eu incluí as leis especiais trabalhistas? Porque, na verdade, a CLT é uma consolidação de leis, uma compilação de leis. E a CLT é de 1943. Então, não foi possível introduzir nesse contexto normativo, que é a CLT, todas as leis. E leis esparsas, leis extravagantes foram surgindo ao longo do tempo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de atualizar e saber que pode, eventualmente, existir alguma norma de execução fora da CLT. Então, você tem que procurar a solução na CLT e nas leis especiais trabalhistas. Se você não encontrou essa solução, aí sim, subsidiariamente, por força do artigo 889 da própria CLT, você vai procurar responder o seu caso concreto com base num artigo de lei que eventualmente exista na Lei 6.830 de 1980, certo? Mas tem que ser compatível com os princípios do processo do trabalho. E por que eu incluí o CPC no terceiro momento, nesse último patamar? Porque, na verdade, quando se diz execução trabalhista, o artigo 889, ele faz remissão expressa só à lei de execução fiscal como fonte subsidiária de direito na execução trabalhista. Mas, por força de um outro artigo, que também está previsto na CLT, que é o artigo 769 da CLT, o processo civil, o processo comum, pode ser fonte subsidiária no processo trabalhista. Certo? Então, o correto a ser feito, a técnica correta a ser observada é essa do slide anterior, observar essa gradação. Agora, o que nós temos que saber em termos de lacunas, em omissões da CLT? Que, na verdade, gente, a maioria dos operadores do direito conhece só um tipo de lacuna.
ou seja, um tipo de omissão, que, como vocês vão poder observar também no outro slide que eu preparei, é chamada de lacuna normativa. Essa lacuna normativa, apesar do nome parecer um nome difícil, a ideia que ele expressa é muito simples. E por que essa lacuna normativa é aquela mais conhecida no mundo jurídico? Porque, na verdade, quando você se depara com um problema, um caso concreto, né, no seu escritório ou no seu dia a dia, e você procura na CLT e você não encontra a solução, você está diante de uma lacuna normativa, porque, de fato, não existe dispositivo legal nenhum regulando essa matéria, ou seja, a norma não existe, certo? Como vocês puderam observar no slide. Mas, então você olha, você não encontra porque não existe, simplesmente porque não existe. De fato, há uma omissão na CLT. Mas é importante que vocês estejam até muito atentos a mim agora, e depois a gente volta para o slide. O que é muito importante é saber o seguinte, que existem outros dois tipos de lacuna além da lacuna normativa. E isso, quem diz, não sou eu. Quem diz são estudiosos de peso, processualistas de peso, e são poucas pessoas no nosso mundo jurídico que conhecem esses demais tipos de lacuna, que são chamadas lacunas axiológicas e lacunas ontológicas. De novo, o nome é feio, né? O nome é grande, o nome é complicado. Mas, outra vez, a ideia que ele quer traduzir, que ele quer transparecer, é muito simples. Voltando para o slide. Na lacuna axiológica, se você for observar a legislação, se você for procurar um dispositivo legal sobre determinada matéria que vai ser aplicada no seu caso concreto, a norma vai existir, o dispositivo legal vai existir. No entanto, se você verificar, essa solução não vai realizar justiça naquele caso concreto. E nós estamos em tempo de efetividade da jurisdição, da prestação jurisdicional, e efetividade também implica em realização de justiça, juntamente com moral, juntamente com ética, juntamente com boa-fé processual. A outra lacuna se chama lacuna ontológica, que é a de baixo. Nela, o que a gente observa? Se você for procurar a solução na norma expressa, você vai encontrar, vai ter uma solução lá na CLT, dizendo, em caso disso, haja assado, haja assim. Mas, se você fizer uma comparação dessa solução proposta pela norma que está lá expressa, você vai se convencer que, na verdade, essa solução é para um fato social lá de trás, um fato social do passado, que já está ultrapassado hoje, que já não atende mais aos anseios, às necessidades sociais de hoje. Certo? Então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês e acrescentar no conhecimento de vocês? Que vocês saibam mais, isso é muito importante também em concursos, no nosso dia a dia, para aplicabilidade e melhor resultado da execução trabalhista, mas também isso vem sendo matéria de concursos públicos, não importa em qual área, em provas abertas, até mesmo prova oral, em sentenças, né? Normalmente não é cobrado em primeira etapa, não, mas à medida que o concurso vai afunilando, isso vai sendo cobrado do candidato, e é ali que eles sabem qual é o candidato diferenciado daquele que é um candidato que já está mais preso ainda a uma visão mais tradicional dos estudos. Bem, se nós estamos diante, portanto, de 3 tipos de lacuna, agora eu lanço uma polêmica para vocês. Se o direito é uma ciência, e é uma ciência viva, porque o direito tem que acompanhar os fatos sociais, do contrário, ele não vai ser cumprido, ele não vai ser observado, ele vai se tornar uma letra morta e desrespeitado pelo jurisdicionado em geral. Agora eu pergunto, o artigo 475-O do CPC, que traz normas mais benéficas, mais favoráveis, tocantes à execução provisória no processo civil, será que ele se aplica à execução trabalhista? Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês consultarem
a CLT, mais especificamente o artigo 899 da CLT, na partezinha final dele. Lá vai estar escrito que execução provisória trabalhista, ela vai somente até a penhora. Traduzindo, explicitando, né, e trazendo um pouquinho de conceitos básicos aqui. Primeiro, o que é execução provisória? E por que ela é provisória? Na verdade, a execução provisória, ela ocorre porque eu tenho um título executivo, mas esse título executivo, por exemplo, uma sentença judicial trabalhista, ele reconheceu, deu procedente, julgou procedente, um pedido formulado pela parte, mas essa sentença trabalhista não transitou em julgado, certo? É a parte que foi vencida nesse julgamento de primeira instância feito pela vara do trabalho, pelo juiz da vara do trabalho. Essa parte que foi vencida não gostou do resultado, e o que ela fez? Que o ordenamento jurídico permite que ela faça, desde que não haja procrastinação nem má-fé. Ela recorreu. Então, se eu estou diante de uma sentença trabalhista procedente em todo ou em parte a favor, por exemplo, de um reclamante, onde foram deferidos direitos trabalhistas como horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais decorrentes de substituição, ou até mesmo uma indenização decorrente de assédio moral, assédio sexual, enfim, parcelas de natureza trabalhista, e essa sentença tem cunho condenatório, ainda que essa sentença não tenha transitado em julgado, não tenha passado em julgado, ainda que o vencido tenha interposto recurso, nesse caso, para o TRT da região competente, um recurso ordinário, este recurso, como em regra, ele é recebido apenas no efeito devolutivo, quer dizer, foi a matéria impugnada, a matéria questionada pela parte recorrente, vai ser reexaminada pelo tribunal, pela instância adquém, e demais questões de ordem pública vão ser examinadas. Agora, esse recurso, como é regra nos recursos trabalhistas, foi recebido só no efeito devolutivo, no sentido de devolver essa matéria impugnada para um tribunal superior, que é um órgão colegiado, que é composto de mais cabeças para pensar e resolver esse caso concreto. Nenhuma ordem foi dada, quando esse recurso foi recebido, nenhuma ordem foi dada no sentido de suspender os atos processuais e no sentido de impedir que fosse realizada uma execução, ou seja, atos materiais, ainda que em caráter provisório, certo? Isso tudo que eu estou dizendo é para esclarecer o conceito de execução provisória. Então, se nós estamos diante de uma execução provisória lida e vista nos moldes da CLT, o máximo que pode acontecer é o oficial de justiça ir até a empresa, por exemplo, do executado, ou então até mesmo na casa do executado, se ele for um empregador doméstico, por exemplo, o oficial de justiça vai lá e vai realizar a penhora, com isso ele vai fazer a apreensão dos bens que forem suficientes para saldar um crédito que foi reconhecido numa sentença, e que essa sentença ainda pode ser confirmada, invalidada ou reformada pelo tribunal, mediante recurso com efeito meramente devolutivo. Certo? Bom, por causa dessa provisoriedade, dessa precariedade, dessa falta de trânsito em julgado, para o legislador trabalhista, a execução provisória só vai até a penhora. Isso está na parte final do artigo 899 da própria CLT. Mas, no CPC, no artigo 475-O do CPC, dele consta uma norma excepcional mais benéfica, mais favorável para o exequente do processo civil, ainda que a execução seja provisória. Ou seja, ainda que não haja certeza e segurança jurídicas absolutas, passíveis, objeto de trânsito em julgado, o CPC permite que a execução provisória lá no processo civil seja mais favorável ao exequente no processo civil, ainda que provisória a execução. A minha pergunta e a polêmica, né, e eu tenho que dizer para vocês que existe divergência, tanto na doutrina quanto tanto na jurisprudência. Esse artigo, que vocês vão ver agora no slide, 475-O do CPC,
será que ele se aplica ao processo do trabalho quando, nessa parte aqui grifada de amarelo, ele permite excepcionalmente que a execução trabalhista ela vá além da penhora? Se nós formos observar esse inciso terceiro, ele admite, olha só, ele vai muito além. Ele admite que haja levantamento de depósito em dinheiro e ainda prática de atos que importem alienação de propriedade. O que isso significa, gente? Que na execução provisória, por força do próprio CPC, excepcionalmente, você possa levantar dinheiro e até mesmo vender, expropriar judicialmente bens que pertencem ao executado, ainda que exista uma dúvida, ainda que essa sentença ainda esteja sendo julgada no recurso, certo? Mas com recurso recebido no efeito meramente devolutivo. O que eu quero dizer para vocês, eu vou ainda além na polêmica. Por quê? Em regra, o CPC, como vocês viram no dispositivo anterior, o CPC, ele admite que haja esse levantamento de dinheiro, que haja essa alienação antecipada dos bens do executado, embora estejamos em sede de execução provisória. Ele admite e ele, como regra, diz o seguinte: tudo bem, exequente, nós sabemos que a chance de você ganhar existe, porque as estatísticas demonstram que o número de reformas nos tribunais não é tão grande, normalmente se mantém a sentença de primeiro grau, principalmente no nosso dia a dia, quando a matéria é de fato e quando a prova muitas vezes é testemunhal, porque o juiz de primeiro grau é que está em contato direto com essa parte, que tem condições de aferir com essa testemunha, aliás, e tem condições de aferir se ela disse ou não a verdade. Então, o índice de reforma de decisões não é tão alta a probabilidade de que a sentença seja confirmada, certo? Então, vale a pena a gente assumir esse risco e vale a pena nós deferirmos para você essa alienação de bens do executado ou esse levantamento de depósito em dinheiro. A gente assume o risco, porque o seu risco de esperar um processo terminar é muito maior. Os prejuízos são muito maiores, então a gente assume esse risco. Mas, em contrapartida, você, exequente provisório, tem que prestar uma caução. O que é isso? Uma garantia. É como se você tivesse que reservar um dinheiro e falar: olha, senhor juiz, por favor, promova para mim a execução provisória, além da penhora, adiante para mim dinheiro, venda os bens do executado antecipadamente, mas caso eu venha perder, caso o tribunal venha a reformar a sentença na qual se funda a execução provisória, tem um dinheirinho aqui guardado, ou eu ofereço um carro, um imóvel aqui como garantia, caso eu passe de vencedor a vencido. Agora, vamos voltar para o slide, vamos voltar para a norma. O próprio CPC, ele diz no seu parágrafo 2º desse artigo 475-O, que essa caução, essa garantia vai ser dispensada. Quando for caso de crédito de natureza alimentar, ou quando for caso de crédito decorrente de ato ilícito. E quanto que eu libero desse dinheiro antecipadamente? Ou quanto que eu vendo para conseguir um dinheiro em favor do exequente provisório? Até 60 salários mínimos, certo? Agora, vocês acham, gente, que esse dispositivo, ele não exige nenhuma condição especial? É claro que sim. Aqui, olha a parte final. O exequente provisório, ele tem que demonstrar situação de necessidade. Pensa comigo. Agora, eu cheguei onde eu falei no início da nossa aula inaugural desse módulo. Pensa comigo. Isso está previsto no processo civil. O processo civil, ele regula relações jurídicas da vida civil, onde, em tese, as partes são iguais. Certo? No processo do trabalho, nós já partimos do pressuposto de que há uma desigualdade entre empregado e empregador, porque há uma hipossuficiência do empregado em relação ao empregador. E eu já disse no início dessa aula, no início desse módulo, que, na verdade, os créditos trabalhistas, a natureza deles é de natureza alimentar. Se é de natureza alimentar, requer mais urgência.
E a partir do momento que uma parte na relação de emprego, ela descumpre uma obrigação legal, ou até mesmo uma obrigação contratual, está sim havendo uma ilicitude, uma irregularidade, uma contrariedade ao direito. Aquele direito ou que foi imposto por lei, ou que foi convencionado pelas partes. Eu pergunto para vocês, será que nós não estaríamos aqui diante de uma lacuna axiológica, de uma lacuna ontológica na CLT? Porque quando ela prevê, no seu artigo 899, na parte final do seu artigo, que na execução provisória trabalhista só se vai até a penhora, será que essa solução, apesar de ela estar posta, ordenada ali no texto consolidado, será que ela é justa? Será que ela é compatível com os fatos sociais e com o sentimento de efetividade que está sendo tão apregoado dentro do processo moderno, do conceito de processo moderno, do conceito de acesso à ordem jurídica justa? E eu vou além. Essa situação de necessidade que é descrita na norma do CPC, de maneira excepcional, eu concordo, mas está descrita lá, será que ela não tem uma similitude, uma semelhança também com uma hipossuficiência que já existe em relação ao empregado? Né, que ele já parte? Essas são questões, assim, no meu ponto de vista, interessantíssimas, muito controversas, a jurisprudência oscila, e eu tenho um ponto de vista formado, mas a minha intenção é te encontrar aqui no curso do DPC, de Execução Trabalhista, e ouvir a sua opinião, para a gente debater, a gente conversar, e a gente verificar juntamente também com outras pessoas o que é mais sensato, o que é mais correto, e tentar, dentro do máximo possível, oferecer um curso que seja compatível com o conceito de processo moderno, certo? E que te faça crescer profissionalmente. Estou te esperando aqui no DPC, o curso começa a execução trabalhista no dia 20 de agosto, termina dia 5 de setembro, à noite, de 19 até as 22h40. Vai ser um enorme prazer te conhecer e principalmente ouvir suas opiniões. Vem cá fazer a sua inscrição. Um abraço e até mais.